Depois de praticamente toda a população de Nagorno-Karabakh, descendente de armênios, ter abandonado aquelas posições, a gente está falando de quase 100 mil pessoas, instala-se uma missão de paz no país e promete-se também uma conversa para quinta-feira entre o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia. Brasil assume a cadeira de presidente do Conselho de Segurança da ONU, prometendo pautas relacionadas à reforma do Conselho, como sempre, mas também questões relacionadas à paz na Rússia e na Ucrânia e a questão da igualdade de gênero. Arábia Saudita, pessoal, está prestes a finalizar o seu acordo com os Estados Unidos de defesa mútua e inclusive uma aproximação com Israel. Só que eu diria que, para variar, os palestinos foram deixados um pouco de lado nessa negociação, pelo menos segundo a Reuters. E para finalizar, pessoal, guerra entre Rússia e Ucrânia, notícias importantes sobre derrotas ucranianas em eleições que vem acontecendo, mais recentemente agora na Eslováquia, e o crescimento dos republicanos nos Estados Unidos, e um shutdown que foi não finalizado nos Estados Unidos pelo acordo entre Câmara e Senado, mas a Ucrânia foi deixada de fora no orçamento, pelo menos pelos próximos 45 dias. Em compensação, o Zelensky participa do que ele está chamando de Alliance of Defense Industries, que vai produzir o maior centro, ou um dos maiores centros de produção industrial de material de defesa no território ucraniano. Isso pode ser, segundo Zelensky, a virada de chave no conflito, já que vai se tornar um dos países que mais produz armamentos do mundo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso queira ter acesso ao curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, baratinho, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A primeira notícia que mexeu bastante, né, com a geopolítica, aliás, vem mexendo nas últimas semanas, está ligado aos ataques que o Azerbaijão fez ao território em Nagorno-Karabakh. A gente analisou, pessoal, exaustivamente nos vídeos passados, não vou falar todo o contexto de novo, inclusive na minha plataforma, tá? Tem aula bem definidinha ali, ó. Uma aula de, acho que, 50 minutos, tá? Quase. Falando todo o histórico de Nagorno-Karabakh. Mas, resumidamente, né? Uma região conflituosa e esse conflito foi criado pelos soviéticos. O Stalin, né? À época, manipulou parte da população para meio que causar um conflito mesmo, fazer com que os armênios ocupassem o território dos azeres, o território do Azerbaijão, causando um conflito local. É a velha tática, né? Utilizada pela Europa, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, de dividir para conquistar. Quanto mais os povos ali brigam, eu sou o salvador, eu sou o cara que pode mediar negociações. E convenhamos, pessoal, que a Rússia, até hoje, né, media aí processos de paz na região do Cáucaso. Pois bem, pessoal, os ataques dos azeres, que começaram há cerca de um mês mais ou menos, eles foram praticamente definitivos. O Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, já considerava mesmo que o território de Nagorno-Karabakh não seria mais independente, não seria mais autônomo e voltaria para a mão dos azeres, e inclusive culpou a Rússia por esse processo. Os ataques começaram, muito possivelmente vai acontecer uma negociação na quinta-feira entre o Pashinyan e o presidente do Azerbaijão, para ter, galera, eu estou especulando, tá? Mas muito possivelmente pelas posições geopolíticas, para ter a volta de Nagorno-Karabakh como território ou integralmente, ou pelo menos a maior parte do território voltado para o Azerbaijão. Por mais que o Azerbaijão, ele fale, pessoal, textualmente, tá? Nominalmente, né? Enfim, verbalmente falando, ele fala que os armênios eles não correm risco, é óbvio que existe um perigo. Convenhamos que a gente tinha nesse território cerca de 120 mil habitantes e hoje, segundo palavras da Armênia, a gente tem cerca de 100 mil pessoas que já abandonaram aqueles territórios pelo medo de um genocídio, né, étnico contra a população local. E eles estão indo, claro, principalmente para o território da Armênia. Só que a questão é que a Armênia não é um país tão grande assim, né? A gente está falando de um país que tem cerca de 2,8 milhões de habitantes. Se a gente tem cerca de 100 mil armênios, cara, convenhamos que isso é um número bastante significativo. Segundo a Armênia, o Pashinyan, né? Ele já abrigou cerca de mais ou menos 50 mil pessoas em abrigos temporários e outras que foram entrando, né? Porque tinham familiares, enfim, conhecidos e tal. Mas é uma situação caótica para a Armênia. Então, a missão de paz ela vai ser estabelecida não para fazer algum tipo de conflito, conselho de segurança ou coisa que valha, mas sim para ajudar os necessitados que estão passando apuros nesse momento, tá? E aí, galera, como que você acha que vai se resolver essa questão em Nagorno-Karabakh? Eu tenho meu palpite, já falei para vocês. Muito possivelmente o Azerbaijão vai conseguir reconquistar essas posições.
Brasil assume hoje, dia 1º de outubro, e vai até dezembro, a presidência do Conselho de Segurança da ONU. E assim, por mais que, nossa, professor, que grandes mudanças, não vai, tá? Vamos ser sinceros, não vai. Mas o Brasil ele vai pautar algumas discussões, o Brasil vai mediar ali alguns interesses, então a gente vai estar numa posição de destaque e vai conseguir colocar o que a gente sempre está pedindo, que é uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Isso é uma pauta que o Brasil ele adota desde os anos 2000, a gente faz parte, inclusive, do G4 ONU, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, e eu diria que hoje até mais países, né, África do Sul considerando entrar, enfim, outros países também, para fazer parte desse Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, especula-se que a própria expansão dos BRICS, que não era uma pauta prioritária do Brasil, ela só foi aceita porque a Rússia, que aí sim gostaria dessa expansão dos BRICS, prometeu apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança, e até a China, que aparentemente é o país mais contrário à entrada de novos membros, também aceitou, tendo como condicionante o Brasil aceitar a entrada de novos membros nos BRICS. Os Estados Unidos também já se posicionou favorável à entrada do Brasil, até para diluir também um pouquinho o poder da China e da Rússia, tá? E o Brasil vai colocar, claro, né, como pauta, uma das pautas prioritárias, essa reforma do Conselho, já que pelo menos assim, em tese, todos os países que fazem parte já apoiam. Mas o Brasil promete também colocar, segundo palavras do Mauro Vieira, tá? Do próprio Itamaraty, promete colocar outras pautas, como, por exemplo, o processo de paz e a questão que eu sempre coloco para vocês, tá? O Lula fez uma reunião com Zelensky, prometeram continuar as conversações. O Brasil fala em formar um clube pela paz. Só que para formar esse clube pela paz, o Brasil quer a presença de países que não estejam envolvidos diretamente no conflito, repassando armamentos, equipamentos, tal. E, cara, querendo ou não, o Reino Unido estava discutindo mandar tropas para a Ucrânia, tá? Pô, já manda armas, tanques, enfim, vai mandar tropas também? Claro que, não tô criticando mandar tropas ou não, tá? Tô falando assim, que claro que isso é uma interferência direta. Então o Reino Unido não poderia ser um dos países para mediar esse clube da paz. Nem os Estados Unidos, nem a França. Cara, querendo ou não, iam sobrar os países, sei lá, a China, porque a China, pelo menos assim, oficialmente falando, ela não repassa armamentos, por exemplo, para a Rússia, entende? Claro que tem denúncia, essas coisas e tal, mas não repassa. Então, como vai ser o Clube da Paz? Índia, China, Indonésia, Brasil, cara, todos os países que são vistos pela Ucrânia e pelo Ocidente como países mais pró-Rússia, né? Então, não acho que o Brasil vai conseguir mediar essa paz, mas pelo menos quer colocar. E outra pauta também, que é a questão da igualdade de gênero. E aí, de novo, né, a gente está falando, pessoal, de um contexto, acho super importante, tá? Mas algumas ações do Brasil podem acabar até tirando um pouco a credibilidade desse discurso. Querendo ou não, o Brasil agora está dentro de um BRICS, que tem China, Rússia, Etiópia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã. Galera, querendo ou não são países assim, né, que tem a questão da pauta de dinheiro como pautas prioritárias. Vamos colocar assim só por baixo, né? Então, pô, será que realmente, galera, vai ser uma pauta levada a sério? Ainda mais no momento de guerra, que essas pautas geralmente são colocadas como secundárias. Mas, enfim, o Brasil promete também que vai querer pautar essas discussões. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, tá ligado a um possível pacto, né? A gente já vem discutindo, inclusive, em vídeos passados, que a Arábia Saudita, eu diria que tá um pouco em segundo grau, né? Para quem acompanha mais meus vídeos, eu falo que Índia e Turquia são os países destaques no cenário geopolítico atual, porque são países que são muito bem quistos pelo Ocidente e pelo Oriente e vêm conseguindo conquista dos dois lados, então às vezes se posiciona um pouco mais para o Ocidente, um pouco mais para o Oriente e tal, né? E um pouco mais debaixo desse degrau, eu diria que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita se reúne na OPEP+, e fica discutindo o corte de produção de petróleo que atrapalha os Estados Unidos, que está convivendo, pessoal, com o aumento do preço dos combustíveis e, inclusive, gerando críticas ao Biden. Mas, ao mesmo tempo, também negocia, por exemplo, com os Estados Unidos, a criação de um pacto militar. Pois é, pessoal, a Arábia Saudita, a gente não pode esquecer que o Oriente Médio é uma região muito tensa do ponto de vista geopolítico, né? E a Arábia Saudita, por mais que tenha feito uma mediação, um acordo, até liderado ali pelos chineses, né? Com o Irã, a Arábia Saudita ainda é a principal liderança sunita regional e o Irã a principal liderança xiita regional. A gente teve, por exemplo, em 2019, um ataque a uma instalação petrolífera da Saudi Aramco.
A Arábia Saudita até hoje acusa os iranianos. Os iranianos falam que não. Qual que é a ideia? A Arábia Saudita se sente ameaçada naquela região, seja por rebeldes do Iêmen, seja pelo Irã, seja por outras posições, tá? Então, como os Estados Unidos, o Biden, está um pouco desesperado na atual situação, por quê? Porque, de fato, pessoal, a gente tem um momento em que vai começar a campanha eleitoral nos Estados Unidos. E um dos pontos que são mais discutidos pelos dois presidentes, pelos candidatos, é a questão geopolítica internacional. E o Biden ele tem muito pouco a apresentar. Na questão da Venezuela, não conseguiu grandes sucessos. Na negociação com o Irã, não conseguiu grandes sucessos. Entende? Então, nesse momento, o Biden está tentando crescer um pouco geopoliticamente no Oriente Médio. E fechar esse acordo, uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita, seria sensacional, galera. Seria muito bom, tá? Então, por isso que está tentando mediar esse acordo. Só que a Arábia Saudita sabe que o Biden precisa dela. Então, ela está exigindo dos Estados Unidos uma proteção mais ou menos no estilo, pessoal, do Bahrein. Hoje, né, o Bahrein não é um país que faz parte da OTAN, mas o Bahrein é um território, pessoal, bem pequenininho ali, né, no Golfo Pérsico, que tem a presença da sede da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos e uma certa promessa ali de defesa caso haja algum tipo de ataque. A Arábia Saudita promete se reaproximar e reconhecer Israel em troca dessa defesa militar dos Estados Unidos. Só que, inicialmente, a Arábia Saudita queria uma coisinha a mais. A promessa que Israel não construiria mais assentamentos judeus na Cisjordânia e a promessa que teria algum tipo de negociação com a ANP do Mahmoud Abbas para a criação de um Estado palestino. Segundo a Reuters, isso foi colocado como segundo plano. Por mais que os árabes sauditas apoiem os palestinos, eu diria que não é uma questão prioritária. Então já consegui, pessoal, um centro de tecnologia nuclear, conseguir uma defesa dos Estados Unidos, dane-se, vai, entre aspas, a questão palestina. E para finalizar, pessoal, de novo, né? O professor só defende... Calma, tá? Pessoal, para produzir aqui os meus vídeos, eu leio bastante fontes, inclusive, tá? E eu costumo ler fontes não só brasileiras, fontes também estrangeiras. Eu não faço exercício você, tá? Veja aí, pessoal, The Guardian, Financial Times, CNN, New York Times, The Wall Street Journal. Vê, galera, a quantidade de notícias que estão vindo numa conotação um pouco mais negativa em relação aos ucranianos. De cansaço, de fadiga, de tentativa de continuar apoio, mas com resistência do Congresso, com aumento de popularidade, pessoal, de candidatos mais contrários à ajuda à Ucrânia. Querendo ou não, o Trump, pessoal, e o Ron DeSantis, os principais candidatos republicanos, já falaram que a questão ucraniana não será uma prioridade da sua política externa. O Trump está até um pouco mais comprometido, né? Porque um dos principais caras que está sendo questionado, porque o Trump está sendo investigado em várias questões, né? Uma das mais tensas é a questão de suposta interferência eleitoral no estado da Geórgia. E um dos acusados realmente se declarou culpado, ou seja, muito possivelmente vai delatar o Trump e isso pode complicar ainda mais a sua situação. Mas, querendo ou não, hoje nas pesquisas, ele é o favorito nos Estados Unidos. Tá? Ele e o Biden, né? Mas ele aí surgiu como favorito nas últimas eleições, nas últimas pesquisas. Então a gente teve, pessoal, além de tudo isso, a Eslováquia, por exemplo, tá? Ela teve eleição e a gente teve a vitória do partido Direção Social Democrata do Roberto Fico, que inclusive até já foi, né, chefe de governo do país. Ele tem uma posição mais conservadora, uma direita mais conservadora, mais nacionalista. A Eslováquia era um dos principais países, não em números absolutos, claro, mas em números relativos, que fornecia dinheiro e armas para a Ucrânia, inclusive os MiG-29, os caças. Uma das principais propostas dele é não fornecer mais armas para os ucranianos. Então a gente vai ter, pessoal, uma junção com a Hungria, do Viktor Orbán, que também está bem reticente em mandar esses armamentos, e até, quem sabe, a Polônia, que vão ter eleições aí no futuro próximo, e por toda essa questão de disputa, né, dos grãos poloneses, o presidente polonês, o primeiro-ministro, pessoal, sendo bem crítico à postura da Ucrânia, de entrar até na OMC para condenar o protecionismo da Polônia em relação aos grãos ucranianos, o leste europeu ele pode estar se voltando um pouco mais para pautas nacionalistas em detrimento das pautas ucranianas. Os Estados Unidos, analisei com vocês, pessoal, estava rolando um risco de shutdown, porque Congresso, ou seja, Câmara e Senado, não entravam num consenso de como formatar o orçamento público, né? E, na verdade, eles até hoje não conseguiram. Mas eles fizeram uma coisa provisória de 45 dias.
O Zelensky, ele pediu uma ajuda de 24 bilhões de dólares. Estava negociando uma ajuda de 6 bilhões, mas a Câmara não aprovou, cara. O Kevin McCarthy falou que não poderia aprovar isso. Querendo ou não, a gente teve a aprovação desses 45 dias para fazer uma nova negociação sem ter o shutdown, a paralisação das atividades federais, sem ajuda aos ucranianos. Foi aprovado nem 6 bilhões, galera. 6 bilhões, baita coisa, né? Mas, entre aspas, nem 6 bilhões. Só, entre aspas, os 325 milhões de dólares. Entende? Claro que, assim, muito possivelmente, na próxima negociação, algum tipo de ajuda à Ucrânia, ela deve rolar. Mas, em curto prazo, galera, isso não foi aprovado. Com a pressão gigantesca do Kevin McCarthy para que isso, que é o presidente da Câmara, né? Para que isso não acontecesse. Ou seja, aparentemente há um certo esgotamento, e a gente percebe isso, inclusive, na própria mídia. O Trump falou sobre isso, né? A gente sabe que a Ucrânia está, entre aspas, perdendo a guerra, porque cada vez menos coisas positivas aparecem na mídia, a mídia está deixando de falar, e quando fala, aparecem coisas negativas. Mas há um processo possível de virada de jogo. Qual, professor? O Zelensky, ele firmou, pessoal, uma questão super importante, que é a criação do Alliance of Defense Industries. Qual que é a ideia, né? A criação, segundo o Zelensky, tá? De centenas de indústrias de questões militares, de produção militar, para produzir no território ucraniano. E a gente está falando de indústrias que têm sedes no mundo inteiro. Alemanha, Estados Unidos, a própria Turquia, que é esse país um pouco dúbio, né? Da Turquia, por exemplo, a gente tem, pessoal, a Baykar, que é importante produtora de drones, por exemplo, já anunciando que eles vão gastar cerca de 100 milhões de dólares e já vão começar a construção agora da sua indústria. Querendo ou não, a gente tem a Remental, por exemplo, que é uma das a produtora, né, do Leopard 2 e outros equipamentos, também anunciando que vai produzir no território ucraniano. Ou seja, a Ucrânia ela pode virar uma referência militar. Qual é o problema? Primeiro, a Rússia vai ver que está se construindo uma baita centro industrial militar, né? Vai fazer ataques ali com os mísseis? Tem dois problemas. Atacar posições ucranianas é uma coisa. Atacar uma indústria turca, atacar uma indústria alemã, já é diferente. Outra coisa, a Ucrânia fala que com o sistema Patriot, por exemplo, cedido pelos Estados Unidos, há uma garantia do seu sistema de defesa aéreo que não serão atacadas aquelas posições. Primeiro problema. Segundo problema, a gente não tem prazo estabelecido, né? Por exemplo, a própria Baykar, ela anunciou, ela anunciou, galera, que para conseguir fazer esse processo, pelo menos 1 ano e meio. Pô, será que a Ucrânia vai ter fôlego, com financiamento estrangeiro e tal, para resistir durante 1 ano e meio? É uma questão também. Mas, de fato, a Ucrânia pode virar, nos próximos anos, um centro de produção militar de ponta de indústrias ocidentais. E aí, pessoal, isso virará o jogo para o Ocidente, para a Ucrânia? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.